Gente, a libélula, até então langorosa, triste, oprimida, deprimida, se liberta de seu cárcere, se liberta de seu aljube e passa a sobrevoar campos floridos. Ouve com doçura extrema o chiurear de pássaros, de melros e pássaros diversos. A libélula, enfim, torna-se feliz. Gente, eu espero que isto se aplique a um rapaz chamado Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, este rapaz, o Jair Renan, ele possui um cargo público, salvo engano, de assessor de algum senador, alguma coisa. Perdão. E tem sido investigado por supostos malfeitos no desempenho de suas funções públicas. Tem sido investigado por corrupção, enfim, como disse, por maus feitos, não é, no desempenho de suas funções públicas. Claro, a polícia começou a investigá-lo, né, começou a instaurar inquéritos para apurar estas supostas irregularidades. Em um desses inquéritos, um outro rapaz que trabalhava junto com este garoto, com o Jair Renan, se não me engano exercia a função ou de assessor do próprio Jair Renan, coisa do tipo, foi intimado pela polícia a prestar declarações, pois ele estava sempre junto com o Jair Renan e obviamente deveria conhecer alguns meandros, não é, de todas aquelas suspeitas. Bom, durante o depoimento, este rapaz, este colaborador do Jair Renan, acaba contando algo interessante, né? Quer dizer, ele, para justificar inclusive toda a sua ciência de coisas muito particulares, ele diz o seguinte: olha, eu era namorado do Jair Renan, nós tínhamos uma relação erótica, amorosa, idílica. Eram pombinhos apaixonados. Que coisa. Gente, toda a nefanda história dos Bolsonaros, a começar pelo pai, obviamente, e todos os seus filhos, inclusive o próprio Jair Renan, foi digamos, uma vida de absoluta repressão, de ofensas mil contra muitas coisas, mas especialmente contra os homossexuais, contra a homossexualidade. Eles tinham um prazer quase que, sabe, uma coisa, bom, faltam-me até palavras para exprimir a intensidade de seu, ali do ódio dos bolsonaros em relação aos homossexuais. Eu vi, bom, com um tremendo desprazer, mas eu tive que ver aqui, até para fazer o vídeo, algumas falas do Bolsonaro, algumas posições aqui do pai, né, do Bolsonaro, em relação aos homossexuais. Então ele dizia ali que preferia ter um filho viciado do que um filho gay. Também dizia que ninguém gostava de homossexuais, que eram anormais, etc, etc. Ele sempre sustentou esse discurso com muita voracidade. E não apenas ele, mas todos os seus filhos. E agora acontece isso com o seu filho, com Jair Renan. Veja que esse relato, tá? Ele não se deu em uma conversa de bar. Ele não se deu em um grupo de opositores do Bolsonaro. Não. Ele foi reduzido a termo em um depoimento policial. Portanto, a veracidade deste depoimento ela é deveras provável, né? E veja,
ela é deveras provável não só por ter sido em sede de um depoimento pessoal, mas ela é deveras provável, sabe por quê? Vocês até conhecem, eu tenho certeza, que virou até um jargão popular. Quer dizer, quem desdenha quer comprar, quem xinga e fala muito contra porque sente e gosta. Pois é, né? Portanto, as coisas estão convergindo para que realmente este caso amoroso do Jair Renan seja verdade. E eu, particularmente, não tenho a menor dúvida que seja. Né? Gente, nós vamos falar sobre isso aqui e veja, esta condição popular, né, de realmente sempre falar isso, olha, se o cara tá ali xingando muito é porque gosta, isto não é algo que foi advindo da invencionice popular. Isso possui uma base teórica muito forte e, obviamente, não poderia ser em outro teórico que não Freud. Né? Que não Freud. Gente, nós vamos falar sobre isso neste vídeo, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, que acompanham aqui o nosso trabalho. Quero pedir a você que ainda não fez a sua inscrição, que faça. A sua inscrição é fundamental aqui para o nosso trabalho. Peço que deem o seu like, que curtam o vídeo, né? Que compartilhem, né, com o seu círculo de amizades e acionem também o sininho, a sinetinha das notificações, para que vocês mantenham-se sempre informados aqui de nossos conteúdos. Gente, temos que falar de Freud. E veja, Freud vai explicar literalmente o que ocorreu com a libélula Jair Renan. Olha, gente, eu não sou um grande estudioso de Freud, né? Conheço postulados básicos de Freud, mas nunca me adentrei à obra de Freud de maneira mais circunspecta e substanciosa. Preferi dar prioridade a outras coisas, né? Inclusive em relação ao Freud tem algumas resistências, até ali pela sua história com Nietzsche e tal, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. O que eu quero dizer é o seguinte, que nada é capaz de obliterar, de oblumbrar a genialidade de Freud, que foi um grande, um transcendente teórico da psique, né, da psicologia humana. E esta ocorrência da libélula com seu amante, o Jair Bolsonaro, com ali, o Jair Renan, né, o filho do Bolsonaro, com seu assessor e tal, isso é explicado em Freud, especialmente pela repressão atribuída aos homossexuais que ele e família sempre proporcionaram. Bom, gente, eu disse a vocês que eu não sou um profundo conhecedor de Freud, por isso eu recorri a uma pessoa né, que é a minha amiga, minha querida amiga Sabrina, que é uma intelectual, que é uma psicóloga, né, e uma profunda estudiosa das obras de Freud e tal. Então, antes de gravar esse vídeo, eu tive uma boa conversa com a Sabrina, aprendi coisas muito importantes, né, aliando aos meus conhecimentos precedentes, para que então eu pudesse fazer esse vídeo para vocês. Né? Gente, portanto, crédito dado. Tá? Todo este vídeo aqui, ele não aconteceria se não fosse esta belíssima conversa que eu tive com a Sabrina. Portanto, Sabrina, muito obrigado aí pela sua colaboração, que foi muito mais do que uma colaboração, né? Foi uma estruturação para este vídeo. Gente, Freud ele vai tratar o tema da sexualidade de uma forma muito, digamos, transcendente, né? Freud ele vai colocar que a sexualidade não está adstrita à própria organicidade, não é? Ela vai além, ela toca aos desejos, né? Desejos que de per si transpõem os limites materiais orgânicos, não é? E veja, como é que nós vamos adequar isso à história do Jair Renan? Olha só, Freud ele vai dizer também que no que se refere à sexualidade, o que ocorre é um componente de intersocialização. Portanto, a sexualidade ela está muito correlacionada, né, à sociedade. Né? Sobre aqui os conceitos, isso é normal, isso não é normal, isso pode, isso não pode. Quer dizer, tudo isto parte de postulados sociais. Ao passo que os desejos que confeccionarão a definição dessa sexualidade, eles são próprios, eles são personalíssimos. Vamos deixar mais claro isso aqui. Vamos lá, gente. Um homem, vamos pegar aqui um heterossexual.
Ele vê na rua, por exemplo, uma moça bonita, uma moça com corpo escultural, né, com uma formosidade esplêndida, trajando vestimentas curtas, com uma mini saia muito curtinha, com as belas pernas torneadas à mostra. Este homem vai desenvolver um desejo por aquilo que ele está vendo, né? Ele começará a fantasiar em sua mente situações que corroboram o seu desejo sexual. Mas percebam, toda esta fantasia, esse desiderato, esta pulsão sexual que ele está criando, pertence tão somente a ele, e não ao objeto do seu desejo, que no caso do exemplo é a mulher. Percebam que a mulher não tem nada a ver com isso. E olha, veja aqui a transcendência da sexualidade. O que ele está olhando ali, veja, é um par de pernas que é formado por tecido, por músculos, por artérias, etc e tal. É uma massa material que de per si é apenas aquilo. Portanto, o desejo sexual, a lascívia que se instaurará neste homem é algo que a sua própria psique, por meio de suas pulsões, irá fantasiar. Então, vejam bem, é importante para compreendermos a situação do Renan. Isto é algo do desejador. O objeto desejado não possui qualquer relação substancial com isso, porque o objeto desejado é apenas um objeto. Bom, isso posto, vamos trazer aqui para a questão social. A sociedade, por inúmeras formas, algumas de forma mais incisiva, como a religião, por exemplo, ela vai, como de fato o faz, definir conceitos de objetos que podem ou não podem ser desejados, de objetos que podem ou não podem ser, digamos, essência de uma pulsão, né? E veja que a homossexualidade passou a ser um desses objetos, especialmente por parte da religião, a ser execrado, né? Portanto, veja, até no exemplo da própria mulher, um fundamentalista religioso também não poderia se sentir nenhum tipo de desejo, porque aquilo representaria uma quebra de sua religião. São exemplos variados, mas vamos nos ater aqui ao caso da homossexualidade. Veja, portanto, como a sociedade postula essas definições, se uma pessoa tem um sentimento nesse sentido, o que ela vai pensar? Ora, eu não posso ter esse desejo, porque é um desejo a ser execrado, né? Mas eu estou tendo esse desejo. O Jair Renan tem aquele desejo, ele gosta daquele rapaz, ele quer se relacionar amorosamente com aquele rapaz, mas ele não pode. Ele não pode porque há postulados sociais que dizem que ele não pode. Então o que é que o Jair Renan vai fazer? Ele vai se entregar ao desejo? Não, ele não pode. Ele não pode porque há um postulado a ser tido por execrável. Então ele vai por um caminho que é o caminho da autocensura. Ele fala, olha, eu não posso gostar do meu funcionário eroticamente. Eu tenho que execrar isso, porque há um postulado social que diz que isso é execrável. Então eu vou me autocensurar. Eu vou me digamos, sancionar. E de qual forma que ele expressa essa autocensura? Execrando o objeto desejado. Então ele começa a xingar, ele começa a atacar, ele começa a pregar um discurso odioso. Tudo isso reflexo de sua autocensura. Porque ele quer aquilo, mas ele não pode querer aquilo, porque assim está posto. Assim está posto pelas questões sociais, pelas questões religiosas, etc e tal. Portanto, a forma que ele encontra, de se desvencilhar desse desejo será por meio da autocensura. E a autocensura reclamará ataque. Eu preciso atacar aquilo que eu estou censurando em mim mesmo. Portanto,
esse dito popular, né, de quem desdenha quer comprar, quem xinga muito porque quer, faz total sentido, né? E não é uma invencionice popular, isso está na obra de Freud, né? Isso vem explicar a situação não só do Jair Renan Bolsonaro, mas de muitos aí que vivem nesta prática de discursos odiosos contra homossexuais. Porque veja, se você não tem desejos homossexuais, você vai analisar um homossexual e vai dizer, eu não gosto disso. E pronto. Você não vai precisar se autocensurar por desejar ter uma relação com pessoa do mesmo sexo, porque você não tem esse sentimento. Portanto, a autocensura é desnecessária. Você apenas vai incorrer nessa autocensura por meio de xingamentos e repressão se você tiver aquele sentimento, se você for um detentor daquele desejo. Então fica muito claro que essa história do Jair Renan, né, da libélula aí com seu funcionário, essa história amorosa, veja que ela faz todo sentido. Isso se estende também para a família do Jair Renan, especialmente do seu pai. Há uma história do Bolsonaro, né, chamada lá na questão do banheirão do exército, com um tal Aristides, né? Inclusive eu penso que o Bolsonaro até processou alguém que falou sobre isso. É uma história. E eu não duvido, né? Talvez todos eles possuem fortes inclinações homossexuais, razão pela qual se posicionam de maneira tão odiosa contra o objeto de seus desejos. Gente, eu não quero que o vídeo se prolongue mais, mas é isso. Essa foi uma análise até mesmo técnica, partindo das obras do grande Freud, né, e trazendo a esta realidade material, trazendo a esta realidade que se desagou nesta ocorrência, não é? Com a libélula, com o nosso Jair Renan Bolsonaro, né, com seu parceiro e seu amante, né, o seu enamorado funcionário, aquele que depois na polícia. Gente, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam. Sabrina, muito obrigado pela brilhante conversa que tivemos, ela foi fundamental aqui pro vídeo. E mais uma vez peço a você que ainda não é inscrito, peço que se inscreva, peço que curta o vídeo, que compartilhe, acione a sinetinha das notificações e até uma próxima.